Isso aqui vai ajudar tanto vocês. Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um assunto que é bem importante para várias disciplinas, química, física, matemática, que é a notação científica. Então, o que é a notação científica? Uma maneira mais prática de você escrever um número grande. Então, por exemplo, se tem número que é na casa de milhões, de bilhões, é muito zero e muito número. Então, a notação científica vem para você conseguir expressar o mesmo número, mas de uma maneira mais prática. Então, por exemplo, vocês sabem qual é a distância da Terra para o Sol? Aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, esse número é muito feio, muito grande. Então, como é uma maneira melhor de você escrever, já vamos saber como que faz isso. 1,5 vezes 10 na 8. Na potência 8. Então, é o mesmo número, quer dizer, a mesma coisa, mas escrito de uma maneira diferente. Então, esse é o assunto que a gente vai ver hoje. Então, nós vamos ver o que é, como que faz, e depois a gente vai ver as operações, porque também em algumas disciplinas você precisa fazer operações que tenham a notação científica. A gente vai trabalhar hoje com notação científica, que é na base 10, certo? Então, vamos continuar. Então, vamos ver o conceito. Como que a gente faz isso? Como que a gente reescreve? Muitas vezes você vai fazer um Enem ou um vestibular, até um concurso público, você simplesmente precisa passar o número da maneira escrita tradicional para a notação científica. Então, muitas vezes você não precisa nem fazer nenhuma operação, só reescrever o número. Então, vamos ver o conceito. Então, pensando uma fórmula. Então, voltando no 150, para vocês saberem de onde que a prof tirou aquele número. Então, como que eu vou reescrever? Então, aqui eu tenho 150 milhões e aqui é a minha fórmula. Então, o N é o número que vai ser multiplicado pelo número de algarismos que vai ter aquele número que você quer expressar. Então, aqui, qual o número que eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho esse 15. Esse 15 eu vou deixar ele o mais simples possível. Então, o mais simples que eu posso deixar o 15 é 1,5. 1,5, agora eu tenho todos esses zeros e mais o deslocamento da vírgula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aonde que eu vou colocar a vírgula? Aqui, 8. Então, deu 8 algarismos. Então, 1,5 vezes 10 na potência 8. Porque eu contei todos os zeros e ainda o número que ficou para lá da vírgula. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Olha que lindo. 1,5 vezes 10 na 8. Coisa chique isso aqui, né? Porque o x é o número de algarismos que eu desloquei depois da vírgula. E como ele é um número positivo, o 8 aqui é positivo. A gente não escreve, não precisa escrever mais 8, mas se não tem nada é porque ele é positivo. Então, se fosse um número negativo, ele é como? Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos fazer um número que for menor que 1, para vocês verem como que eu vou fazer. Então, um exemplo, 0,000072. Como que vai ser reescrito em notação científica? Então, o número base é 72. Então, vamos trazer aqui, 72. Para a gente simplificar ele mais, o menor possível, a gente vai fazer 7,2. E os zeros dele, então, é 7,2 vezes 10
Como ele é menor que 1, a potência vai ser negativa. Então, quantos zeros ele tem aqui? Quantos algarismos ele tem da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, eu coloquei a vírgula aqui, então o 7 não vai contar. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então é 7,2 vezes 10 na menos 5. Certo? Então a gente usa bastante, quando a gente trabalhar com química e com física, a gente vai usar bastante, porque os números são ou muito grandes ou muito pequenos. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente faz as operações com notação científica. Então, vamos lá. Operações. Então, multiplicação. Então, vamos escrever uma aqui. 3 vezes 10 na quarta, vezes 2 vezes 10 na terceira. Então, isso é uma multiplicação. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o número, manter a base, e o expoente, na multiplicação, a gente vai... O expoente vai ser somado. Então, vamos fazer. 3 vezes 2, 6 vezes 10, somando na 7. Então, o resultado daquela conta é 6 vezes 10 na sétima. Certo? E aí é bem simples. Se o expoente, no caso aqui, fosse negativo, então podia ser esse mesmo, em vez de 3, ia ser menos 3. Como que a gente ia fazer? Vamos trazer o expoente para cá. 4 mais menos 3. Mesma coisa, então, mais com menos vai ficar 4 menos 3, que vai ficar 4 menos 3, 1. Muito difícil essa conta, quase peguei a calculadora. 4 menos 3, 1. Então, ficaria 6 vezes 10 na 1, que aí seria só 6 vezes 10. Então, é fácil, né? Então, a multiplicação, quando você tem notação científica, você soma o algarismo. Agora, vamos ver a divisão. Isso aqui vai ajudar tanto vocês. Então, divisão. Tem gente que entra na faculdade, na engenharia, e precisa muito disso e não aprendeu no ensino médio. Então, tem que voltar. Muitas vezes, quando a gente tem algumas disciplinas de química e de física, com a base de química e física na engenharia, a gente precisa retomar esse conteúdo, senão os alunos não conseguem seguir adiante. Então, divisão, vamos ver um exemplo. 6 vezes 10 na 7, dividido por 2 vezes 10 na terceira. Então, quando a gente tem a divisão, o que a gente faz? O expoente é subtraído. Ou não, né? Os expoentes. Ainda bem que a aula é de notação científica, não é de português, né? Os expoentes são subtraídos. Então, 6 vezes 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, é 3 vezes 10, 7, 3. Então, eu vou ter, vamos fazer uma cola aqui, ó. 7 menos 3, que dá 4. Então, 3 vezes 10 na quarta. E se um deles fosse negativo, a gente vai fazer a continha.
né? Então, vamos dizer que o 3 fosse menos lá, menos 3. Então, ia ser 7 menos 3. Ia ficar 7 mais 3, ia ficar a potência 10. Aí faz uma continha à parte. Então, divisão subtrai os expoentes. Multiplicação, soma. E agora, a adição e subtração. Eu sempre, quando eu estou dando aula para meus alunos, eu digo que eu tinha letra de médico, não fiz medicina, mas a minha letra eu já tinha, né? Então no quadro a minha letra é bem ruim. Então vamos ver um exemplo. 3,2 vezes 10 na sexta, mais 4,5 vezes 10 na quinta. Quando eu tenho adição e subtração, para essa conta ser resolvida, eu preciso que tenha o mesmo expoente aqui para eu conseguir fazer a conta. Então eu tenho que muitas vezes transformar esse meu número para poder trabalhar com ele. Então aqui está na sexta e aqui está na quinta. Então o que eu posso fazer para transformar os mesmos, o mesmo número, que tem o mesmo número, mas com a mesma potência. Então olhando aqui o que eu posso fazer. Posso transformar ou os dois na quinta ou os dois na sexta. Vamos ver qual que é o melhor. Acho que o melhor é transformar esse na sexta. Então vamos lá, 3,2 vezes 10 na sexta, mais, eu vou deslocar essa vírgula para ele virar na sexta. Então se eu deslocar e abrir uma vírgula, vai ficar 0,45 vezes 10 na sexta. Então agora eu tenho base 10 com a mesma potência. Se é soma ou subtração, o que for, eu só vou trabalhar com esse número agora. Que aqui eu vou repetir. Então fazendo aquela conta aqui, na calculadora que já está pronta, 3,2 mais 0,45 fica 3,65 vezes 10 na sexta. Então, de algum jeito, eu tenho que transformar os dois números com a mesma potência para conseguir fazer a resolução da expressão. Certo? Fácil? Tem alguns detalhes, mas é jóia. Isso aqui, se vocês entrarem no Enem sem saber, vão perder questão, porque você vai precisar. E se você é um futuro calouro da área de exatas, de engenharia, matemática, lembre-se que se você não souber isso é pré-requisito, é matemática básica para você seguir. Valeu? Então, pessoal, para ver se vocês entenderam a explicação, se vocês já estão craque em notação científica, eu vou deixar alguns exercícios para vocês e vocês respondam. E aí depois eu coloco a resposta, a gente pode interagir, o que foi feito certo, o que não foi, fico à disposição de vocês, certo? Então siga a nossa página do tutor, interaja com a gente que a gente está aqui para ajudar. Valeu? Tchau!